aí mais uma vez no Camarim com Camila Cleo e hoje eu estou com o Dr. Vinícius Falang, vou chamá-lo de Vinícius apenas, porque nós somos colegas de trabalho e amigos de infância. E hoje o tópico será Café com História e Crime. Vinícius, é um prazer tê-lo comigo. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. Tá, eu olho para você ou para a câmera, Camila? Para quem você quiser. Eu não estou acostumado com essa estrutura aqui. Para quem você quiser. Eu sou Vinícius Falang, sou um advogado, criminalista. Há 23 anos atuo na advocacia criminal. Faço outras áreas também, mas 80% da minha advocacia é criminal. Sou especialista em direito penal e processual penal. Sou um estudioso de criminologia, das ciências criminais. Gosto muito, amo, aliás. Especializando em psicologia forense e mestrando em psicologia criminal. Qual foi a ideia? Por que criar o podcast Café com História e Crime, que deixarei aqui para vocês acompanharem? Como eu sou uma fã de vídeos True Crimes. True Crimes, então foi um prazer receber o Vinícius. Vamos saber os propósitos disso. Por que, Vinícius? Vamos lá. Quando eu comecei a fazer o meu mestrado, que é em psicologia criminal, eu comecei a pensar na minha tese, né? E eu comecei a fazer pesquisas e eu me cadastrei como pesquisador acadêmico no Museu do Tribunal de Justiça, me cadastrei como pesquisador acadêmico no Museu do Crime da Polícia Civil. E comecei a pesquisar nesses lugares, né? E ter acesso a inquéritos policiais muito antigos, né? Museu do Crime, né? A processos criminais muito antigos, né? O Museu do Tribunal de Justiça, né? E aqueles elementos que eu comecei a pegar para a minha tese de mestrado, surgiu a ideia. Eu falei, pô, são coisas tão interessantes, né? Por que não? E eu já consumia podcasts de crimes verdadeiros, né, de True Crimes. Falei, pô, por que não, né? Eu vejo tanto podcast de True Crimes e eu vejo... Não conheço nenhum que seja direcionado especificamente a crimes antigos. Aí que vem a história do Café com História e Crime. Não que eles não contem crimes antigos, mas eles contam de tudo, dos mais novos aos mais velhos, brasileiros, de outros países. O meu foco são crimes brasileiros antigos. Então, Café com História e Crime. Surgiu das minhas pesquisas acadêmicas por conta do meu mestrado em Psicologia Criminal. E vamos lá, do material que você tem até então, quais são os que você já contou? Vamos lá. O primeiro que eu contei foi Benedito Moreira de Carvalho, um crime que aconteceu em 1938, que ele era conhecido como Monstro de Guaianazes. É um caso que pegou muito na sociedade paulista, né? E ele costumava matar mulheres, independente da idade, matou crianças até mulheres adultas, e estuprar. Às vezes nessa ordem, inclusive. Matava e depois estuprava depois. Mas não necessariamente, às vezes estuprava antes e matava depois. A ordem dos fatores não alterava a cabeça do meliante, tá, gente? Benedito Moreira de Carvalho, Monstro Esse de foi na Guaianazes. década de 30, ele foi pego? Foi preso. Esse daí foi preso sim, mas ele foi considerado um inimputável, né? Para quem não entende, né? Não é da área jurídica, é alguém que não responde pelos seus atos, que não pode ser responsabilizado criminalmente. Foi internado. E ficou então no sistema manicomial aí até a sua morte na década de 70. Ele morreu dentro do sistema manicomial, nunca foi solto. Ok. Outros? Vamos lá. Quem gosta, gente, é um prato cheio. O que eu contei depois foi o crime da mala, que aconteceu em 1928. Esse foi dantesco por Foi. muitos. Giuseppe Pistone era um italiano que matou a sua esposa, Maria Fea, em São Paulo. Eles moravam em São Paulo, eles imigraram para a Argentina, em primeiro lugar, depois se casaram e vieram para São Paulo, foram morar na capital. Aí ele já era um malandrão, ele era um 71, né? Ele aplicava golpes, né? Tal. Inicialmente não era um assassino. Não, ele era um malandro, ele era um 71, ele era um estelionatário. Ele gostava de dar golpes. E ele estava tentando dar um golpe aqui em São Paulo, a esposa dele descobriu, e aí
Ele estava pedindo um dinheiro para a mãe dele na Itália, a esposa descobriu que ele queria aplicar um golpe, mandou uma carta, mandou não, escreveu uma carta para a mãe do Giuseppe, alertando que era um golpe, que não era para ela mandar dinheiro. Ele interceptou essa carta antes que ela fosse enviada para a Itália, e aí, no meio de uma discussão, matou a Maria Féia asfixiada com um travesseiro. E esquartejou. Aí ele não sabia o que fazer com o corpo, ele saiu, comprou uma mala, que naquela época aquelas malas que eram duras, né? Baús, né? Eram verdadeiros baús, né? Antigos. Tentou colocar a esposa morta nesse baú, não conseguiu, não dava, o tamanho não dava. Aí ele teve a ideia de esquartejá-la, né? Então ele fez o quê? Ele cortou os joelhos dela, não chegou a separar, mas ele cortou os joelhos para poder dobrar, quebrou o pescoço dela, conseguiu encaixá-la na mala e despachou para Santos, tentou enviar essa mala para a Europa, para a França, só que foi o azar dele, era até então um crime perfeito, digamos, mas não existe crime perfeito. Não né? existe crime perfeito. A grua que estava levando essa mala junto com outras malas para dentro do navio, né, um vapor francês, teve um problema, teve um desequilíbrio e a mala caiu. No que ela caiu, ela abriu um pouco, só um pouco, porque ele amarrou essa mala, além de trancar com as travas da própria mala, com uma corda. Né? Que nos dias de hoje ia ser, gente, claro que tinha acontecido alguma coisa. Aí a mala caiu e começou a escorrer o sangue, que já era aquele caldo preto, né? Já fazia um tempo que ela estava morta. Mesmo porque ela estaria mal cheirosa, essa E mala. o odor. Né? Os marinheiros do navio, vendo aquilo e sentindo aquele cheiro, imediatamente acionaram a polícia e em 24 horas a polícia desvendou esse crime. Já estava preso? Em 24 horas ele estava preso. Imputável ou inimputável? Imputável. Esse daí foi condenado. Ficou até o final dos dias? Ao final dos dias não, ele cumpriu a pena dele, saiu, se casou novamente, morreu na década de 50. Quem que casa com uma criatura dessas? Camila, Bom, não tinha internet, né? Às vezes a pessoa não está sabendo. Camila, desculpa, cara, mas é assim, eu vou te falar. Os maiores criminosos, principalmente crimes sexuais, homicídios, assim, são os que mais encantam as mulheres. O motoboy, gente, ele recebia milhares de cartas. Lembra do motoboy? O Francisco de Assis, o maníaco do parque, O maníaco do parque. ele está aqui em Aras, né? Ele recebe cartas até hoje. Ele tem propostas de casamento e propostas de casamento de mulheres. Se Richthofen casou? Richthofen casou também. Mas Pariu. assim, eu digo assim, esses tipos de criminoso, eles atraem muito a atenção das mulheres. É interessante isso porque, ainda estudando Direito, eu fui estagiário da Procuradoria-Geral do Estado e trabalhei 1 ano na Casa de Detenção do Carandiru, a extinta Casa de Detenção do Carandiru. Que energia terrível Foi deve quando eu ter tive lá. meu primeiro contato na prática com o crime, né? E na última palestra, uma procuradora do Estado falou, agora eu vou me direcionar para as mulheres e vou dizer para vocês, tomem muito cuidado, porque a coisa mais comum do mundo é as mulheres se apaixonarem pelos presos. Todas elas riram, disseram que não, imagina, tal. E eu te digo que uma das minhas colegas de faculdade, eu fiz FMU em São Paulo, né? Uma das minhas colegas de faculdade conseguiu soltar um ladrão de carga, né? O cara estava preso por roubo de carga. E num belo dia eu desci as escadarias da FMU, vi um Tempra branco parado ali perto da faculdade, mas até então eu vi um carro ali parado. Aí eu vi essa minha colega estudando Direito descer as escadas e entrou no Tempra, o Tempra passou na minha frente, quando eu vi, ela estava com o ladrão que ela havia soltado. Conseguiu o livramento condicional para o cara e estava com ele. Mas ele não oferecia um risco Não, à vida dela. Era um bandido pesadíssimo. Era um Mas bandido... roubo e furto. Roubo. E era um dos ladrões de carga mais perigosos e procurados da época. Ou seja, praticava ilícito, não tem... Não, e não era bonzinho. Com E certeza não era bonzinho. Agora, me conta uma coisa. O Café com História e Crime, podcast Dr. Vinícius... Doutor não, Camila, doutor não. Você me conhece desde que a gente é criança, cara. O que acontece? Ele traz, ele elucida, conta o caso antigo e ele traz 2 pessoas para discutir com ele, profissionais da área, delegado de polícia, investigadores,
Você já pegou médicos do IML também? Já levei o doutor Niel Conte Evangelista, que foi lá para falar sobre o Chico Picadinho. Tá. E como é que é essa interação? Você pede o que para eles? Para vocês discutirem a Então respeito vamos lá. daquilo? Como eu trato de casos muito antigos, Camila, né? São casos que foram investigados na década de 20, na década de 30, na década de 40, 50, 60, enfim, né? E a gente sabe das limitações tecnológicas e investigativas daquela época. Então eu sempre levo 2 profissionais da área de segurança pública. Numa terça-feira, os programas são sempre às terças-feiras, né? Numa terça-feira eu conto o caso. Na outra terça-feira eu levo 2 profissionais, que podem ser delegado de polícia, investigador de polícia, profissionais da polícia científica, médico legista, médico legal e psicólogas forenses, psicólogas criminais. E eu sempre discuto como foram conduzidas as investigações e as perícias, né? De antanho, né? E aí, em algum momento, eu faço a pergunta, eu falo, e hoje? Com a tecnologia, com a ciência de que nós dispomos, de que a polícia dispõe, como seriam conduzidas essas investigações? Qual seria a diferença do que foi feito e do que seria feito hoje? Então, eu tenho essa curiosidade, é uma curiosidade minha, que eu imagino que algumas pessoas compartilhem, né? Então eu procuro trazer à luz dos dias de hoje, do século XXI, aquilo que foi feito. Né? E as respostas são sempre incríveis, né, cara? Gente, se antigamente não tinha como, foi dificílimo achar o Jack o Estripador em Londres, porque não existia o DNA como nós temos, câmeras, eu sou apaixonada por vídeos criminais, e a gente vê que aparece no Walmart a criatura comprando luvas plásticas, né, de borracha, comprando uma água sanitária para limpar o local, né, ou passando um dinheiro. Tudo é pego, toda esquina tem uma câmera. Hoje em dia, se antigamente não existia o crime perfeito, mas teve os que foram, hein? O Jack Stripador não foi descoberto até hoje, não se sabe quem era. Ele não foi descoberto? Não, até hoje não se sabe quem foi. Vocês lembram do Jack, gente? Século XIX, Inglaterra, Londres, ele matava prostitutas, sempre mulheres prostitutas, né? E o que se sabe dele é que ele provavelmente tinha uma atividade relacionada à medicina, um cirurgião, porque era perfeito coisa. Como eles, né? Como ele praticava as coisas horrorosas. Mas até hoje não sabem quem foi. Ele eviscerava as mulheres, né? Não, ele desculpa, ele eviscerava igual o Chico Picadinho, que foi outro caso que eu contei também. Então o Chico Picadinho é muito famoso. No próximo bloco vamos conversar um pouquinho e até contar o que os convidados do Vinícius, Dr. Vinícius, contaram sobre o problema. E é isso aí, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo, com o meu convidado, Dr. Vinícius Falang, falando sobre o podcast dele, que é Café com História e Crime. Terminamos o primeiro bloco no Chico Picadinho. Exatamente. Conte-nos mais sobre esse crime. Foi o caso que mais me impactou. Por quê? Pela brutalidade como ele agia. Na verdade, assim, você pegar o Benedito Moreira de Carvalho, ele teve 27, 29 vítimas. Esse teve 2. Mas o que ele fazia, Camila, aquilo não tem como não impactar um ser humano. Né? Ele matava, sempre por asfixia mecânica, e aí, segundo ele para tentar se desfazer do corpo, diminuiu o volume, ele desmembrava as suas vítimas, cortava os braços, as pernas, a cabeça, deixava o tronco, né, tudo separado e eviscerava. Ele abria, né, a cavidade das suas torácica. vítimas, tirava coração, fígado, estômago, rim, tirava tudo. Então, eu acho que isso me impactou bastante, na verdade. Mas ele separava-as? Não, colocava num lugar só Então, e ele deixava. falava que era para se desfazer do corpo, mas ele não se desfez de nenhuma das suas vítimas. As vítimas foram encontradas dentro dos quartos aonde ele as matou. Então, ele falava que era para isso, mas ele não se desfazia dos corpos. Então, Um prazer mórbido. eu acho que ele tinha um prazer mórbido ali. Provavelmente ele entrava em algum frenesi, em algum surto psicótico ali na hora ali.
E fazia aquilo, ele mesmo disse que levava de 2 a 3 horas para fazer esse trabalho todo, e quando terminava ele estava extremamente exausto e dormia. Imputável ou inimputável? Inimputável. Inimputável. Manicômio também. Mas sistema manicomial. Não é normal, né, gente? Obviamente que só pode ser louco para fazer uma coisa dessas, não é? Na nossa sã cabeça. Agora, se a gente vê uma criatura imputável, normal, fazendo uma coisa dessas... Não, isso é coisa de louco. Não tem, lógico, a gente não pode generalizar, mas quem mexe com crime vê barbaridades e conhece as pessoas, você conhece os seus clientes, né? Você vê que são pessoas lúcidas, pessoas que fizeram aquilo, mas que são lúcidas. Você pega o caso como minha história de ontem. Ontem foi o Bandido da Luz Vermelha. Famosíssimo também, gente. Esse virou cultura pop, né? Virou. Tem filme, tem livro, tem música. O Ira, eu coloquei no ar ontem uma música do Ira que chama Rubro Zorro, que foi feita em 1988, que foi pro João Acácio, pro Bandido da Luz Vermelha. Então ele virou cultura pop, com música, com filme, com livro, com podcasts enfim. Esse realmente ficou no imaginário popular. E ele era um figura, né? Ele era muito fã da Jovem Guarda. Ele era muito fã do Roberto Carlos, né? Então ele usava aquela calça xadrezinha. Ele se vestia como a Jovem Guarda, com aquelas roupas exóticas, exuberantes, chapéu na cabeça, cobria o rosto com um lenço, usava uma lanterna com uma lente vermelha e invadia as casas, O negócio dele era roubar. O negócio dele não era matar. O negócio dele era roubar e agredir e estuprar. Ah, que fofo, Né? gente. Aliás, os estupros dizem que foi mais de 100, mas nenhum foi comprovado. Então ele não tem condenação por abuso sexual, por estupro. Ele foi condenado Porque foi há muito tempo, né? Não tinha material genético. Não dava para se comprovar. Nenhuma mulher realmente chegou a se expor. Acho que era uma coisa mais social do que investigativa. Mas ele foi preso, condenado a 351 anos e 9 meses de prisão, 150 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas de homicídio. Mas ele era assim, ele era um figura. Ele se passava por um filho de fazendeiro, ele era todo estiloso, ele era um cara bonito. A minha filha, a Júlia, que é minha assistente, né, tá sempre lá comigo, ela falou, ele é um homem muito bonito. Né? Então, seduzia as mulheres. Gente. Ele era estilosão. E tem uma passagem dele que é muito engraçada, que eu contei no programa ontem. Ele foi fazer um roubo numa casa, numa mansão, entrou no quarto da dona dessa casa, era uma mulher que morava nessa casa, e ela estava dormindo nua, completamente nua na cama. Ele não a estuprou, mas ele escreveu um bilhete para ela e deixou lá, dizendo que não era coisa de mulher direita dormir sem roupa, dormir pelada. E que da próxima vez que ele voltasse para roubá-la, ele queria vê-la dormindo com roupa. Ai, gente, eu não acredito. 6 meses depois ele voltou e roubou essa casa de novo. E ela estava dormindo vestida. Vestida, meu Deus. Um Dom Juan moralista, tá, gente? Afeito aos costumes da época, não é? Exatamente. E ele foi preso... Eu me lembro que eu assisti o caso dele, mas foi há muitos anos. Ele acabou morrendo na cadeia, né? Ou ele quis ser solto, não foi isso? Não. Ele cumpriu, apesar dos anos, 351 anos e 9 meses de condenação, na época o limite de cumprimento de pena, né, de permanência dentro do sistema prisional, é de 30 anos, hoje é de 40. Na época eram 30 anos, ele foi preso em 67, em 97 deu os 30 anos, ele foi solto. Foi solto porque não podia ficar mais preso, deu 30 anos. Pela lei. Né, pela lei. Foi solto e 4 meses e pouco depois, menos de 5 meses depois, foi morto, porque ele estava morando com uma família de pescadores, enfim. Que não sabiam quem era ele, com certeza. Sabiam. Né? Mas aceitaram, enfim, estava morando com essas pessoas, eram 2 irmãos, um desses irmãos, que era o dono da casa, digamos assim, era casado, tinha filhas, e a mãe desses irmãos moravam lá. E o irmão, que não era o dono da casa, né, que o aceitou, descobriu que ele estava mexendo com as mulheres da casa. Um velhinho. Né? Ele já era um velhinho? Não, ele foi preso com 25 anos, Camila. Ele tinha 55. Então ele não era um velhinho. Perigo. Ele não era um velhinho, ele tinha 55 anos, cara. Ele era um coroa. Ele era um coroa, enxuto, de repente, porque foi muito bonito. E aí começou uma discussão.
O João Acácio surtou, porque apesar dele não ter sido considerado à época um inimputável e ter cumprido pena no sistema prisional, eu tenho comigo que ele era um inimputável. Mas enfim, né? Esse irmão foi para cima dele, ele pegou uma faca e foi para matar esse cara, para esfaquear. O irmão, que era o dono da casa, viu aquela cena, passou a mão numa espingarda e deu um tiro fatal nele. Foi aí que ele morreu, com 55 anos, em 1998. Fez por merecer, gente. Vocês vão de convir aí em casa. Não é possível. Outro crime que eu cuidei também foi o crime do restaurante chinês. Esse eu vi no seu podcast, mas eu não tinha visto na internet. Conte-nos tudo. Vamos lá. Aconteceu em 1936, São Paulo. Era agora me fugiu o nome dele, mas enfim, ele trabalhava num restaurante chinês, né? Que tinha um casal como dono desse restaurante, um chinês propriamente dito, e uma esposa que era filha de chineses. Na época, a colônia chinesa em São Paulo era composta por 200 pessoas, era pequena. Muito menor que a japonesa. Muito menor, era pequena, eram 200 pessoas. A japonesa já era grande naquela época. E aí chegou o carnaval, ele queria curtir o carnaval, ele pediu demissão. Pulou todas as noites de carnaval, acabou o carnaval, acho que ele caiu em si e falou, estou desempregado. E voltou lá e pediu o emprego de volta, não foi aceito. A gente não pode dizer que ele foi o assassino porque ele foi absolvido, tá? Mas ele foi o acusado na época. O criminoso, que eu não sei se foi ele, enfim, entrou no restaurante chinês, por volta de 6 horas da manhã, não, um pouco antes, 6 horas foi quando descobriram o crime. Enfim, 4 e pouco da manhã, 5 horas da manhã entrou, tinham 2 funcionários do restaurante dormindo dentro do restaurante, eles colocavam as mesas no canto da sala, colocavam um colchão e dormiam. Na época isso era algo relativamente comum, digamos, né? Hoje é inaceitável. Esse criminoso pegou uma mão de pilão, para quem não sabe, pilão é aquilo onde você pila, você soca para fazer farinha, enfim, né? Coisa antiga, né? Coisa do Antão, né? Ele pegou a mão de pilão, que é um pedaço de madeira, que era grosso, matou esses 2 funcionários na pancada com essa mão de pilão, desfigurou essas pessoas, inclusive as vítimas. O dono do restaurante foi morto, deve ter ouvido barulho, estava descendo, a casa dele era ali mesmo, subia uma escadaria e lá em cima era onde ele residia com a esposa. Estava descendo, foi morto também com essa mão de pilão, e a esposa do dono do restaurante foi morta por asfixia mecânica. Ele foi a única que não morreu com a mão de pilão, que morreu asfixiada. Estava cansado. Não sei. Dizem que ele estava torturando a mulher porque ele queria o segredo do cofre para poder abrir e roubar. Essa foi a acusação do Ministério Público. E o culpado teria sido esse funcionário que foi para o Teria sido esse funcionário folião, que me fugiu o nome, Camila, mas enfim. Não tem problema. Mas ele foi submetido ao tribunal do júri. Por que ele foi absolvido? Vamos lá, ele foi absolvido porque isso foi um caso bem interessante, porque a princípio ele foi levado à mídia da época como um monstro, e foi essa a imagem que a sociedade da época a princípio teve dele. Mas ele era um cara muito simples, muito humilde, sempre cabisbaixo, sempre, né? E ele era muito parecido com um jogador da seleção brasileira da época. Ai, só o brasileiro mesmo, gente. Que também me fugiu o nome agora, meu Deus do céu, cara. Mas enfim, ele era muito parecido com esse jogador de futebol, né? E a sociedade que acompanhava como uma novela, né? Como se fosse uma novela, um folhetim, começou a se encantar por ele. Mas, na verdade, Camila, faltaram realmente elementos que conseguissem provar a autoria do crime, que ele realmente era a autoria. Faltou prova de autoria. A materialidade estava lá, o crime estava lá, os corpos foram encontrados, mas a autoria do crime não foi comprovada. O Ministério Público não conseguiu comprovar. Não. Digitais nenhuma dele. Então, ele trabalhava lá. Fio de cabelo. Ele trabalhava trabalhava lá. Qualquer material genético oriundo dessa criatura, ele estava trabalhando. Encontrou digital minha, eu trabalhei aqui. E o álibi dele no dia, na noite?
do crime. Que ele simplesmente foi lá, pediu emprego de volta, não conseguiu e saiu e foi embora. Tinha Ele testemunha? ele foi pego num restaurante de um jornal, acho que era do estado de São Paulo, na época tinha um restaurante ali embaixo. Até pouco tempo atrás esse restaurante existia, não sei se existe ainda. E quando ele foi preso, na manhã onde ele foi preso, minto, na manhã onde ele foi preso não, mas na manhã do crime, ele estava lá e tinha testemunhas que ele estava lá. Testemunha. Mas o horário não era compatível com o horário do crime. No entanto, ele falou, não fui eu, não passei por aqui. Eu vim antes, pedi meu emprego de volta, não fui aceito, fui embora. E ele foi acusado porque um outro funcionário o acusou, disse que era ele. Mas o que existia de palpável contra ele era a palavra desse outro funcionário. Não existia prova da autoria. Não existiam elementos que pudessem levar os jurados à convicção de que ele foi o assassino. Foi absolvido. O Ministério Público apelou, o Tribunal de Justiça anulou o júri, ele foi submetido a um novo júri e foi novamente absolvido. Então não tem como dizer que ele foi o culpado, mas foi o principal acusado. É duro quando as mortes são em vão, não tem um acusado, né, gente? Você, como advogado criminalista e também autor do Café com História e Crime, que deixo aqui para vocês, bem como o contato do Dr. Vinícius Falang, você acha que a justiça de outrora era um rastelo com os dentes largos demais? Por quê? Porque não tínhamos recursos. Olha, eu vou te dizer que a polícia paulista da época, eu falo sempre de paulista, porque as minhas pesquisas foram na Polícia Civil de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou te dizer que me surpreendeu a competência da polícia naquela época. A nossa polícia hoje é muito competente, eu não tenho dúvida disso, né? Eles são muito competentes. A nossa polícia científica é competentíssima, nossos investigadores, nossos delegados são muito competentes. E a época também eram. Nesse tempo de Antão, né, eles eram muito competentes. Eles investigavam, a investigação era raiz, né, era roots, né, cara? Mas eles investigavam com afinco, eles iam atrás, eles levantavam a informação. Existia toda aquela coisa de bater, né, enfim, tal. Que hoje não pode mais nada disso. Né? Graças a Deus, hoje em dia isso é raríssimo, acontece só em casos de comportamento desviado do próprio agente policial, mas não é mais o comum. Mas na época existia. Mas mesmo assim, eu vou te dizer, as investigações eram feitas com um profissionalismo que, olha, os próprios profissionais de segurança pública que eu levo para o programa, quando eles têm acesso às peças investigativas, aos laudos criminológicos, enfim, todos eles ficam assustados. Eles falam, o profissionalismo. O profissionalismo dos caras era muito legal. Os caras eram muito bons naquela época. Então eu não posso dizer que esse rastelo era tão largo, com os dentes tão largos. Não era. Existiam as dificuldades intrínsecas à limitação tecnológica. No entanto, o afinco investigativo, a dedicação desses profissionais... A parte humana era perfeita. A parte humana sempre foi muito boa. Sempre foi muito da Polícia de São Paulo, sempre foi muito bom. Um elogio para a Polícia de São Paulo eu deixo aqui. Maravilha! Então foi um prazer apresentar o podcast Café com História e Crime do Dr. Vinícius Falang. Foi um prazer recebê-lo. Prazer foi Considerações meu, finais? Eu agradeço por estar aqui. Eu tava até com frio na barriga de vir aqui. Imagina! Eu não sou um homem de mídia. Esse meu programa ele aconteceu por acaso e eu não vivo disso, não tenho monetização por causa disso. Isso é um prazer que eu tenho, né? Eu agradeço a você e eu falo, eu sou um apaixonado pela criminologia, eu sou um apaixonado pelo direito penal, pela psicologia criminal, enfim. E então isso acabou sendo um grande prazer para mim. E o recado final que eu deixo eu sempre falo isso, não confundam a advocacia criminal com a criminalidade. Nós não somos favoráveis ao crime, nós não compactuamos com os criminosos, nós defendemos direitos. É isso que a gente faz. Né? Se o sujeito tem que ser condenado a 5 anos, ele não pode ser a 6, nem a 7, nem a 8, enfim. E se a polícia falha, a gente também aproveita, é óbvio. Mas a Polícia de São Paulo é difícil, os caras são bons. Perfeito.
Perfeito, muito bem. E, obviamente, convido a voltar mais vezes com casos diferentes para quem gosta. Nós somos leitores ácidos e ávidos por Agatha Christie. Começamos com Hercule Poirot. Miss Marple. Opa! E é isso aí, meus amores. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!